Olá pessoal, tudo bem com vocês? Aqui quem está falando é o professor José Abraão e vamos para mais uma aula online. Hoje a nossa 14ª aula de ciências da modalidade EJA, primeira fase, primeira e segunda etapa. O tema a ser abordado nessa aula é recursos naturais não renováveis, os minerais e o petróleo. Os recursos naturais podem ser classificados quanto à sua disponibilidade no meio em duas categorias, chamados de renováveis e não renováveis. Em aulas anteriores, nós conhecemos o que são recursos renováveis e hoje nós estaremos dando continuidade falando especificamente de não renováveis. Os recursos não renováveis são aqueles que, uma vez utilizados, não podem ser substituídos, como, por exemplo, o combustível fóssil, que, uma vez utilizado para movimentar um veículo, está perdido para sempre. Ou seja, esse recurso, ele evapora, ele desaparece. Eu utilizei, mas ele não pode ser reutilizado porque ele desapareceu, certo? Recurso não renovável, especificamente, é aquele que não se renova, ou seja, ele finaliza, mas não tem como aquele mesmo recurso se restaurar, se reviver e reutilizar, certo? Aquele mesmo recurso, não. Acabou, não tem mais. Os recursos não renováveis são subdivididos em duas classes: a dos minerais não energéticos e a dos minerais energéticos. Os recursos minerais da primeira classe são o que podem se renovar, porém, demora muito tempo para que voltem a ficar disponíveis para serem explorados pelo homem, como o fósforo e o cálcio. Já os recursos minerais da segunda classe são efetivamente não renováveis. Uma vez que são utilizados, ficam indisponíveis para sempre, como, por exemplo, o urânio e os combustíveis fósseis, como, por exemplo, o combustível utilizado em carros, motos e assim sucessivamente. Os recursos naturais não renováveis são os recursos esgotáveis. A cada vez mais, os órgãos ambientais criam normas e leis para conter a exploração indiscriminada destes recursos. Estes recursos minerais são amplamente explorados como fonte de energia pelo homem, que é o carvão, o petróleo e o gás natural. As principais fontes de energia provêm dos recursos não renováveis, considerados importantes economicamente e geradores de riquezas para os países que os exploram. Neste contexto, o petróleo é explorado para criar a gasolina, o óleo diesel, o óleo combustível e outros. Os produtos petroquímicos são utilizados também para fabricar materiais plásticos e produtos químicos industriais, fertilizantes, pesticidas, fibras sintéticas, tintas e outros produtos. O gás natural é um combustível versátil e que gera menos poluentes atmosféricos, quando comparado com outros combustíveis fósseis. Podem ser encontrados em reservatórios subterrâneos formados por milhões de anos. É utilizado para prover eletricidade e calor, assim como matéria-prima na indústria,
petroquímica. Outro importante recurso não renovável é o carvão mineral, que é considerado o combustível fóssil mais abundante no mundo. O carvão é subtraído de campos superficiais e subterrâneos, e sua exploração causa grande impacto ambiental, como a erosão e a produção de materiais tóxicos que acabam poluindo rios e aquíferos subterrâneos. Este mineral também é um dos grandes contribuidores do chamado efeito estufa, uma vez que produz uma grande quantidade de dióxido de carbono, o famoso CO2, por unidade de energia. Como podemos observar, apesar da exploração dos recursos não renováveis pelo homem ser mais econômica quando comparada à exploração das fontes de recursos renováveis. Esta prática causa muito mais impacto negativo ao meio ambiente e, consequentemente, à sociedade. Existe ainda no mundo uma grande dependência destas fontes de recursos não renováveis, mas, ao longo dos últimos anos, mesmo com a passos lentos, podemos ver uma crescente na busca pela substituição destas fontes de energia não renováveis por fontes de energias renováveis e limpas, como, por exemplo, a energia eólica e a energia solar. Investir em outras fontes de exploração e em novas tecnologias traduz também em uma fonte de prevenção dos recursos não renováveis. Vamos fazer um resumo do que foi falado nesta aula de hoje. Recursos não renováveis podem ser dois tipos, minerais e energéticos. Os minerais são ouro, prata, estanho, ferro, bruxite, cobre. Esses são recicláveis. E os recursos não renováveis podem ser também energéticos, como carvão, petróleo e o gás natural, que não são recicláveis. Os energéticos, trazendo para um contexto maior, temos aqui o carvão, o petróleo e o gás natural. O carvão foi a principal fonte de energia do arranque da Revolução Industrial. Contudo, tem vindo a perder importância devido ao esgotamento de muitas minas, elevados custos, graves problemas ambientais, exemplo, o efeito estufa. Já o petróleo e o gás natural são as fontes de energia mais utilizadas na atualidade. A sua elevada produção são fonte de energia limpa e mais barata que o carvão, é fácil de transportar, eficaz para o aquecimento, contudo, tem os seguintes inconvenientes. Pode esgotar-se entre 50 a 70 anos, levam ao aumento do efeito estufa, chuvas ácidas e mares negras. Finalizo esta aula com uma frase de Epicuro. As pessoas felizes lembram que o passado com gratidão. As pessoas felizes lembram o passado com gratidão. Alegram-se com o presente e encaram o futuro sem medo. Meu muito obrigado.